Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Prontinho, alunos aqui do Universo do Mecânico. Vamos ao outro sensor dessa nossa aula aqui da Meriva, né? Sensor de temperatura de arrefecimento, tá? Depois temos muitas dúvidas, né, em relação ao sensor de detonação. Calma, a gente chega no nosso plantão de dúvidas, aí eu respondo as perguntas aqui, mais ainda sobre este sensor, belezinha? Sensor de temperatura de água, né? Falamos água por uma questão muito mais prática, né? Mas tem um nome técnico, né? Plug eletrônico ou sensor de temperatura do arrefecimento, ok? Pessoal, temos o que aí na telinha? O sensorzinho da Meriva EconoFlex, já da cor azul, tá? 2 pinos. O que nós temos aí dentro desse invólucro? Dentro da carcaça metálica ali embaixo, uma resistência elétrica, tá? Então, temos um fio, passa pela resistência e retorna no outro fio. Basicamente isso, tá? Basicamente, porque essa resistência elétrica é do tipo NTC e ela é calibrada, ok? Vamos entender mais detalhes sobre este tipo de sensor. O ECT, né, que é o Electronic Control Temperature, né, o sensor de controle de temperatura, né, informa para a ECU em forma de tensão inversamente proporcional à temperatura do sistema de arrefecimento, para o mapeamento do sistema de injeção, sistema de partida frio, controle do eletroventilador e demais adequações do sistema. Então, primeiro, o que é esse inversamente proporcional? A resistência do sensor, né, o resistor, é do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Ou seja, é diferente de qualquer metal. Normalmente os metais são o quê? PTC. Por exemplo, um cabo de ignição, cabo de vela. Você mediu um cabo de vela, a resistência dele, frio, é uma coisa. Mede ele aquecido, vai ser maior que é o normal. Quando aquece, aumenta a resistência elétrica. Isso é o normal. Aqui, pessoal, no temperatura da água é inversamente. Ou seja, aumenta a temperatura, diminui a resistência. Da mesma forma, aumenta a temperatura, diminui a tensão de resposta. Tá? E é dessa forma que a ECU calcula, né? Recebe em forma de tensão elétrica e calcula. Tem uma tabelinha lá dentro, calculando tantos de tensão, tanto é a temperatura do motor. A tensão subiu, a temperatura cai. A tensão aumentou, né? Você tem toda essa forma de informação técnica do sensor de temperatura ou plug eletrônico para a central da injeção eletrônica, tá? Temos aí na telinha de vocês aquele motor 1.4 EconoFlex e a setinha vermelha, né, mostrando o local de fixação, instalação do sensor de temperatura de arrefecimento, temperatura da água, né, o plug eletrônico, ok? Então vamos lá, na teoria. Localização. O sensor está localizado junto à parte traseira do cabeçote. Então está mais perto do câmbio, né? Na parte de trás do cabeçote, tá? Bem abaixo da bobina dupla da ignição. Você tem ali cabos de ignição, a bobina. Logo abaixo você tem o sensor ECT. É do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Assim, quanto mais baixa a temperatura, maior será a resistência elétrica do elemento resistivo do sensor. Então aí eu tenho uma grande dica, né? Dá para medir o sensor em bancada, no balcão de autopeça, dá para testar? Ou na bancada de teste da oficina? Dá.
esse sensor dá, porque ele é um resistor. Você consegue medir com o ohmímetro a resistência elétrica dele. Consegue aquecer ele, seja ele em banho-maria, aquece, aumenta a temperatura, a resistência cai. E tem tabela para isso, né? Então é um sensor bem simples, né? Vejo aí na telinha de vocês os dois pinos do sensor, né? Pino A e pino B do sensor de temperatura de arrefecimento. O plug é de engate único, tá? Agora, o funcionamento dele é que é interessante. Desses dois pinos, pessoal, um é aterramento e o outro positivo. E a resposta é no mesmo positivo. Então isso gera muita dúvida, né, no dia a dia aí da reparação automotiva. Por exemplo, deixei a chave ligada, vou lá e desconecto o sensor e meço com o voltímetro os dois fios que vão ligados no sensor, o plug que vai ligado no sensor. Vai dar quanto? 4,9, 5 volts, arredondando. É, isso mesmo. Então, os dois fios que vêm, um é negativo e o outro é positivo. Quantos volts? 5 volts. Porém, esse positivo, ele é um positivo com controle de tensão. Ou seja, o módulo manda 5 volts e esse 5 volts vai ser aterrado pelo sensor. Concorda comigo? Não é uma resistência elétrica dentro do sensor? Acabei de falar isso para vocês agora há pouco. E o outro lado está o quê? Aterrado. Então o sensor ele vai aterrar esses 5 volts. Lógico, de acordo com a sua resistência elétrica. E aí, esse 5 volts vai ter uma queda quando está ligado lá no sensor. E aí sim, o módulo consegue, pelo mesmo fio que alimenta o sensor, captar a resistência do sensor. Ou seja, quantos graus está o motor. Porque ele tem uma tabelinha interna disso. Tá? Então é possível, dessa forma, pelo mesmo fio que ele manda a tensão controlada, ele sabe quantos graus está o motor. Por exemplo, o fio de 5 volts, quando eu plugar o sensor, caiu para 4 volts, ó, sei dizer de cabeça para vocês. Com certeza, esse motor está frio. Frio? Por que frio? Como que você sabe que está frio? Simples, ó. O módulo não manda 5 volts. Quando o motor está frio, a temperatura está como, pessoal? Baixa. Como que está a resistência do sensor? Lembra, ó? Temperatura baixa, resistência alta. Legal. Se a resistência está alta, concordo que esses 5 volts que chega no sensor não consegue quase que passar para atingir a massa, o negativo. Cai só 1 volt, por exemplo. Então de 5 caiu para 4. De 5 cai para 4. Quando o motor está aquecido, concordam? Temperatura alta, resistência baixa. Não é assim? A resistência baixa faz o quê? Os 5 volts que entra no sensor consegue ser aterrado. Então de 5 cai para perto de 1 volt. O motor está quente. Então esse é o raciocínio, pessoal, que poucos profissionais conseguem captar em sensor de temperatura de arrefecimento. Também é semelhante, né, o temperatura do ar, muito semelhante o funcionamento. Então vamos lá, ó. Pinos. O pino do sensor RCT está ligado, né, ao M62 da ECU e o pino 2, né, o pino 1 ao 62 e o pino 2 ao M10, sendo este o sinal de resposta, que na verdade funciona como um aterramento da tensão de referência de 5 volts com controle de tensão enviado pela ECU. A ausência desse sinal faz com que o painel de instrumentos também não marque a temperatura. Sério. Tá? Por quê? O que acontece? É pela mesma informação do plug eletrônico, né, o sensor de temperatura de arrefecimento, que o módulo
manda a informação para o body computer, para o painel de instrumentos, para marcar a temperatura lá no painel de instrumentos. Não tem outro sensor lá só para o painel. Não, é o mesmo sensor, tá? Usa o mesmo princípio. Então nós temos o quê? Num único sensor, todos os controles, ó, partida frio, painel de instrumentos, mapeamento da injeção. Tudo é feito com base nesse sensorzinho azul aí, o ECT, sensor de temperatura de arrefecimento. Então, é uma informação muito importante para adequação dos mapeamentos, para adequação do funcionamento do sistema, tá? Telinha de vocês, claro, painel de instrumentos, né, ó. Olha, ó, a temperatura do líquido de arrefecimento, ponteirinho ali marcando, exatamente isso. Enquanto isso, ó, uma perguntinha do André Eduardo Miller. Scopino, quando o sensor informar temperatura de 115 graus, a unidade, né, para o módulo, ela corta os sinais dos atuadores e sensores para não superaquecer. Existem sim alguns controles, tá, efetuados em cima da temperatura para preservar o motor. Cada vez mais se tem uma preocupação em relação a isso, tá? Temperatura, tá? E uma outra questão aqui sobre o sensor de temperatura, ó. Flávio Magalhães Bezerra perguntou: em outros modelos de carros também fica em 87 graus ou menos 40 graus. O interessante é que só dá esse tipo de grau o defeito, mas o carro fica normal. O que acontece? Nós temos aí carros que, sem o sinal do sensor, acontece o quê? O módulo substitui o valor. O ponteiro, no caso, vai cair de temperatura, mas o mapeamento da injeção, pessoal, fica normal. Não altera. Ele consegue fazer a adequação normal de mapeamento. Por quê? O módulo é inteligente. O módulo tem ali o quê? O mapeamento substituto. Consegue funcionar o motor mesmo sem o sinal do sensor de temperatura de arrefecimento. Qual vai ser a dica? Se ele pifar ou quebrar chicote, coisa do gênero, ponteirinho de temperatura, cai. Luz de anomalia, acende. E o que mais, pessoal? O eletroventilador, a famosa ventoinha, vai ficar ligada direta. Tá? Vamos à tabelinha de valores deste sensor para vocês, tá? Então, na tabelinha aí de duas colunas, podemos ver a temperatura, lógico, em graus Celsius, e a resistência em ohms. Isso aí é bom para um teste de bancada, ou lá no carro também, é possível. Então, com o sensor a 0 graus, a resistência é em torno de 9.000 ohms. 20 graus, 2.500 ohms. 60, 590. 100 graus, 180. 110 graus, 100 ohms. Qual que é a faixa de trabalho normal? Próximo a 100 graus. Então, a resistência com o motor quente, normalmente em trabalho, fica aí em torno de 180 ohms de resistência elétrica, pessoal. Então, bem simples, dá para entender bem o teste e principalmente a importância deste sensor. Mais uma dica para vocês: o controle de temperatura do motor é efetuado pela ECU através dessa informação do sensor. Sem essa informação, aí podemos ter dois tipos de falhas, ó. Falhas em CA ou falhas em CC. CA, o que é? O mais comum. CA, pessoal, é o chamado circuito aberto. Rompeu a resistência lá dentro, quebrou o conector, quebrou um fio, deu mau contato no terminal, é falha em CA. A falha em CC é o que? Uma falha em curto-circuito. Ou seja, colou dois fios. Isso é mais raro de acontecer, tá? A ECU entra em emergência. Por quê? É grave. É o controle da temperatura do motor.
Se fosse só um sensor do mapeamento da injeção, ainda vai, consegue funcionar o motor sem maiores problemas, mas perde-se a segurança de temperatura. O motor pode fundir, empenar um cabeçote, ferver. Então, ela entra em emergência, aciona o eletroventilador, a lâmpada no painel e o ponteiro cai de temperatura no painel de instrumentos, tá? Então, uma dica forte aí de falha, né, em CA ou em CC deste sensor. Perguntinha, antes do nosso plantão de dúvidas: o combustível adulterado é indicado pelo sensor de detonação? Podemos captar falha de combustível adulterado só pelo sinal do sensor de detonação? Resposta: não. Mas a ECU consegue minimizar esses problemas com uma adequação maior da mistura ar e combustível e, claro, dos avanços da ignição. Então, pessoal, mesmo com combustível adulterado, o carro com esse sensor consegue atrasar um pouquinho mais o ponto. Tem uma curvinha de avanço mais para lá ou mais para cá para adequação. Tá ok? Prontinho, alunos aqui do Universo do Mecânico. Vamos a mais um plantão de dúvidas, tá? Antônio Mendes Dutra fez aqui um comentário. Professor, com o suporte do alternador frouxo, pode confundir o sensor de detonação? Uma vez encontrei um problema mais ou menos assim. A vibração alterava o sensor. Isso às vezes acontece ou não? Olha, Antônio, é muito raro uma vibração de peça metálica solta, tá, ser captada pelo sensor de detonação. Por quê? Ele já é concebido, né, para pegar a janela de vibração bem característica da detonação. Claro, se for algum ruído muito parecido, ele vai captar também. Mas, por exemplo, barulho de tucho hidráulico batendo, ele não pega. Barulho de bico batendo, sabe os bicos quando estão bem folgados, já desgastados, batendo, ele não pega. Motor rajando, também não pega. Então o que? Tem que ser bem parecido a vibração com a vibração da detonação. Tá ok? Flávio Bezerra perguntou: posso testar o sensor de detonação em Hertz ou só osciloscópio? Legal. Em Hertz também dá para testar, tá? Não se tem valores padrões. Hertz é o que? Testar em frequência, né? Ele vai ter que estar energizado e você pega o sinal de retorno, porque vai para o módulo, e simula a batida. Vai alterar alguma coisa. Não dá para ter valores, tá? Então, geralmente, quando testa sensor em Hertz, ele altera aí 20 Hz, 30 Hz normalmente, tá ok? Perguntinha sobre sensor de temperatura de arrefecimento. Felipe Donini perguntou: quais principais defeitos e anomalias que o carro apresenta por defeito no sensor de temperatura de arrefecimento? Bom, o maior defeito, pessoal, não é quando ele está pifado. Isso é simples. Quando ele está pifado, queimou, quebrou, parou o fio. Quando está pifado, é simples. O módulo aciona a emergência e adequa o mapeamento. O maior problema é quando ele mente. Ou seja, a variação no resistor, em vez de informar que o motor está a 100 graus Celsius, ele informa que está 0 grau ou que está menos 10 graus. Aí enriquece a mistura. Porque é assim. A ECU, o módulo da injeção, só identifica defeito em CA ou CC. Estão lembrados? CA é circuito aberto, CC é curto-circuito. Se o sensor manda informação errada, o módulo acredita. E aí o motor não pega, enriquece a mistura, coisas do gênero, tá? Então é sempre importante fazer o teste. Ou via scanner em leituras do scanner, ou lá direto com o multímetro, né? Medindo com ele fora em resistência ou o sinal de resposta em tensão. Então o pior defeito é o defeito da mentira, a informação errada, tá? Antônio Eduardo Ferreira perguntou qual é a temperatura normal, né, de funcionamento, e sobre
quem é responsável pelo ponteiro no painel? Bom, é o plug eletrônico, é o mesmo sensor, só que a informação vai via módulo da injeção para o painel de instrumentos, tá? E, claro, o sensor é o único de temperatura. O outro que tem é do ar, tá? Então não adianta. O outro é do ar. Esse é o único ligado ao arrefecimento. Marcelo Ferreguete. Então, aumentando a resistência, aumenta apenas o tempo de injeção? Não é isso, tá? A resistência dele alterando, o módulo vai entender uma outra temperatura. Aí sim, ele vai adequar o tempo de injeção, a ignição, tá? Então o módulo tem o quê? Programa interno, um software interno, que vai fazer o quê? De acordo com a temperatura, vai aumentar o tempo de injeção ou diminuir, vai enriquecer a mistura, vai fazer o sistema de afogador, como se fosse, né, num carro carburado, coisas do gênero, tá? Então entendam bem esse tipo de sentido. Marcelo Godoy. Professor, falha no NTC faz perder a relação AF também? Não, negativo. A relação AF é formada com base nas informações do sensor de nível, sonda lambda e detonação. Não tem a ver com temperatura de arrefecimento, tá? Larry Dantas de Matos perguntou: professor, pode causar a pré-ignição? Bom, a pré-ignição é uma das fases da detonação, né? É uma centelha um pouquinho antes da centelha da vela, tá? Normalmente, pré-ignição tem a ver com o quê? Carvão, carbonização do motor. É o que chamamos de ponto quente, tá? Na câmara de combustão. Aí sim se dá a pré-ignição, tá ok? Muito bem, caros alunos aqui do Universo do Mecânico, fechamos mais uma aula técnica da Meriva Econoflex. Semana que vem, aula 6, sensor, parte 3. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula.